queria fazer um comentário. O meu filho, ele também é grau leve, né? Eu olhando você, eu vejo muito dele, muito. E justamente por ser grau leve, existe, infelizmente, a mentalidade pequena que acham que por ser grau leve não precisa de terapia, não precisa de uma atenção maior. Porque, infelizmente, as pessoas generalizam que o autismo é só focam no severo, Sim. né? Só esses que precisam de suporte. E assim, há pouco tempo atrás, o meu filho ele tem um atendimento na escola de apoio e ele faz uma terapia, digamos assim, que é o EAP na escola. E eu fui chamada e a professora, né, não é culpa dela, eu entendo até a situação, ela ia dispensar o Arthur do EAP, do atendimento, porque foi alegado que a parte pedagógica dele não comportava, porque ele já sabia de tudo. E eu fui, conversei com ela, expus toda a nossa vida, né? E falei para ela, mas realmente o Arthur ele não precisa da parte pedagógica. O problema, entre aspas, do Arthur, a necessidade do Arthur é coordenação motora, motricidade. São essas necessidades que meu filho precisa. Então, assim, infelizmente ainda falta empatia, compreensão de que o autismo, gente, não é só a necessidade pedagógica. Desculpa. Eu já fiz vários atendimentos externos, né, fora da clínica, e eu vejo o quanto as mães precisam se expor para poder justificar, para poder ter ajuda e empatia dos outros, né? Isso é uma coisa assim que parte bastante meu coração durante em atendimentos, Demais. porque ela não precisava estar contando a vida dela, né? Ela não precisava estar falando sobre a vida dela, o dia a dia dela, o sofrimento, tudo só para ter o sim daquela pessoa. Só um sim. A partir do momento que você já tem um diagnóstico, que já é sofrido, né? Eu falo que o Arthur, a gente só conseguiu o diagnóstico do Arthur porque eu tinha já um calhamaço de documentos, porque a gente já havia pago profissionais que ele teve que passar, porque na rede não tem. E porque chegou na frente do médico, antes de entrar, ele estava brincando, correndo, pulando, mas quando chegou na frente do médico, ele simplesmente sentou e ficou olhando para a cara do médico. Então, assim, se eu dependesse do comportamento dele, eu não ia conseguir o laudo dele, né? Então, as pessoas, infelizmente, porque olham para o seu filho 5 minutinhos, acham que ele não é autista. Você passa o dia inteiro com meu filho. Você sabe das necessidades reais do meu filho, né? O que realmente, a forma com que ele lida com as coisas, a forma, só porque ele é carinhoso, só porque ele é comunicativo, isso não quer dizer que meu filho não seja autista. Né? Então, assim, falta conhecimento, a boa vontade de conhecer, de entender o autismo. Realmente, se caso a gente não tivesse o nosso filho autista, pode ser realmente que a gente só ouvisse falar e passasse despercebido entre a gente. Infelizmente, a gente tem que ter alguém incluído ou na família ou alguém próximo para a gente realmente se sensibilizar e procurar saber. Isso é fato, né? Mas, assim, ainda falta um pouquinho de realmente sensibilidade das pessoas. Se você está lidando com o autista do seu lado, por que não ajudar? Por que não querer entender, compreender, né? E não simplesmente ser deixados de lado, né? Como se fossem invisíveis. Realmente. E eu acho que essa falha envolve muito em não entender que os autistas são seres individuais. Exato. Né? Então, ele ser autista leve não justifica ele não precisar de ajuda, né? Como você disse. Mas é justamente para ele ser um ser individual. Né? Então, ele precisa avançar em habilidades que são deles. Exato. Que são específicas dele. Então, eu acho que falta muito de enxergar o autista como pessoa.